No filme Taxi Driver de 1976, nós temos a história do Travis Bickle, um homem comum que trabalha de taxista. Ele ganha o seu dinheiro, ele viaja por toda a cidade de Nova York, conhece dezenas de pessoas novas todos os dias, mas ao mesmo tempo ele não poderia ser mais distante de toda a sociedade ao seu redor. Em um momento do filme, ele resolve ir atrás de uma mulher, um interesse romântico. Mas justamente por causa dessa falta de socialização dele, ele absolutamente não tem nenhum repertório, nenhuma habilidade social para sustentar uma conversa com ela, ou um relacionamento. E o filme acaba provocando uma tensão que você acaba temendo pela própria mulher do que o Travis pode fazer com ela. Mas então existe uma redenção. Quando o Travis resolve salvar uma garota, apesar de talvez também deixar ela traumatizada, afinal a forma que ele salva é matando outras pessoas. Ele também acaba salvando o prefeito ali de um bandido e acaba sendo condecorado socialmente por causa disso. Então o homem que era ignorado e esquecido por todo mundo, agora estava sendo o holofote de todos os jornais. E o motivo de eu estar falando desse filme é muito simples. O Travis, em muitos sentidos, me lembra bastante de um tipo de homem que existe, especialmente aqui na internet. Os famosos machos alfas ou até mesmo os red pills. E como eu já fiz um vídeo do primeiro grupo de homens aqui, eu vou tentar simplificar as coisas um pouco. Os red pills são um grupo de homens que se chamam assim por causa do filme Matrix, de 1999, em que o Neo, o protagonista, precisa sair da realidade simulada por tomar uma pílula vermelha. Então, esses homens, os red pills, acabam se identificando com isso porque eles acreditam que estão vendo a realidade que ninguém mais vê, enquanto todas as outras pessoas talvez sejam blue pills por rejeitarem essa realidade. Agora, se você tem 13 anos de idade, eu tenho certeza que você vai achar esses termos muito maneiros. É praticamente o mesmo apelo que eu sentia quando eu assistia Power Rangers, com todas aquelas cores diferentes. Mas hoje eu quero introduzir uma nova pill para essa lore. Hoje eu quero introduzir a anti-pill, ou se você preferir, a pílula do senso comum. Nesse vídeo eu vou tentar dizer quais são os benefícios de ser um red pillado, quais são os problemas de ser um red pillado e que outra alternativa você pode talvez ter para ser um ser humano um pouco mais saudável. E para começar, é possível resumir o apelo desse movimento de red pill em uma única palavra, que seria mulheres. Considerando que 99% dos red pillados tendem a ser homens, é bem interessante também ver como essas pessoas acabam montando uma sociedade que tende a falar de um único assunto, o sexo feminino. E não é como se fosse à toa. O filme Clube da Luta, por exemplo, mostra os motivos disso acontecer muito bem. E como eu falei no meu vídeo sobre feminismo, mulheres tendem a ser muito mais sociais do que homens. E isso acaba trazendo vários benefícios. Mas o que acontece quando existem muitos homens que não são apenas como o Travis do Taxi Driver, mas também como o Ryan Gosling em 90% dos filmes que ele faz? Ou seja, literalmente eu. Homens que são rejeitados, que são esquecidos pela sociedade e acabam não tendo um lugar específico, um espaço ou até mesmo as habilidades para falar desses problemas que eles têm nas suas vidas. E considerando que mulheres então tendem a ser diagnosticadas 2 vezes mais do que homens para várias coisas como ansiedade e depressão, nós acabamos tendo um viés, que seria a maior parte das nossas medidas, dos nossos testes e pesquisas sobre depressão não falam da depressão de homens, mas sim da depressão de mulheres, ou da forma que mulheres expressam essa depressão. Mulheres em várias culturas são muito mais verbais do que homens, então existe uma facilidade das mulheres conversarem muito mais sobre os problemas que elas têm, os problemas psicológicos, emocionais e afins. Ou seja, falar do Travis no início do vídeo não foi por acaso. Ele é uma incorporação de um tipo de homem que existe e que ninguém ou quase ninguém acaba falando sobre, inclusive ele mesmo. E assim como em Clube da Luta, muitos homens como o Travis acabam encontrando pouco espaço para terem essa socialização que eles, por serem seres humanos, tanto precisam. Ou seja, assim como o Travis, mais uma vez, eles também têm desejos, eles têm vontades, seja de ter uma namorada, de encontrar o amor, de ter um bom emprego, de ser uma pessoa útil, até ser reconhecido
pelos seus esforços e serem reconhecidos pela sua sociedade, como parte dela. E se eu aprendi uma coisa no meu tempo de graduação e no meu tempo de estudo de grupos sociais também, é o seguinte: problemas e dificuldades juntam as pessoas. Então, quando esses homens acabam tentando, mesmo que uma única vez, conversar com mulheres e acabam sendo rejeitados, pode ser muito mais fácil se voltar para esses grupos de pessoas que você viu na internet, que não só tenta validar, mas também entende os seus sentimentos, as suas emoções, a sua tristeza por ter sido rejeitado. Você querendo admitir isso ou não? E de volta à questão sobre depressão masculina, hoje em dia, se sabe que homens podem demonstrar depressão de formas diferentes. Uma dessas formas seria, por exemplo, por comportamentos autodestrutivos, por se acabar em vícios como álcool, drogas, pornografia ou, ainda pior, pagar por sexo. Mas também coisas como automutilação e até mesmo autoextermínio. Essas são as formas que homens tendem a lidar, em grande parte, com a sua depressão. Mas uma das coisas que eu também aprendi na faculdade é o seguinte: falar liberta as pessoas. E quando nós temos um problema e pensamos nele, o cortisol, que é um hormônio do estresse, ele acaba aumentando. É impossível não aumentar. Mas quando você conversa com alguém, quando você conversa com outra pessoa, a ocitocina, que é um hormônio de socialização, também aumenta. E com isso, a ocitocina, esse hormônio da socialização, diminui o seu hormônio do estresse, que é o cortisol. Ou seja, conversar com outras pessoas não apenas te faz dar menos importância nos seus problemas, ou pelo menos ver eles como menos problemas, por assim dizer, mas também acaba criando vínculos com quem quer que esteja escutando você. E é aqui que as comunidades de Red Pill acabam entrando. Elas oferecem justamente esse acolhimento, justamente essa aceitação, essa validação. É um lugar seguro, é um lugar de escuta, é um lugar para falar, para socializar e para ter pessoas que reconhecem você como indivíduo. E mais, é um lugar em que você pode oferecer a mesma coisa para outras pessoas. Ou seja, agora você não só tem essa validação dos outros, mas você também pode validar outras pessoas e se ver como uma pessoa útil por causa disso. O problema, no entanto, acontece quando esses homens se focam apenas em comentários que, às vezes, podem ser não apenas generalistas, mas também pejorativos quanto ao sexo feminino. Falar de mulheres muitas vezes como objetos, usando termos como valor mercadológico da mulher, pode por vezes ser interpretado como o objetivo e a percepção de que muitos desses homens acabam tendo sobre mulheres. Ou seja, apesar de buscar socialização nesses grupos, eles não buscam socialização com o sexo feminino. Na verdade, a única coisa que eles buscam é sexo, é o prazer, é o vínculo físico. Afinal, da mesma forma que comportamentos autodestrutivos são uma forma de homens lidar com as suas emoções negativas, os comportamentos sexuais, para alguns homens, são muitas vezes vistos como a única forma de expressar emoções positivas, de expressar afeto e assim por diante, o que volta naquela questão do homem estoico. E isso acaba acontecendo porque falar dos seus problemas para mulheres, de acordo com muitos Red Pills, apesar de ser aquilo que gera vínculos, como nós vimos, é para os Red Pills uma perda de tempo. Na verdade, eu poderia colocar aqui o comentário de um dos meus melhores amigos, o Vanderlan, que é um Red Pillado totalmente, para explicar isso. Ele diz que no relacionamento o homem só tem a perder e a mulher a ganhar. Até quando é traído, algo que ele não tem controle, ele ainda perde na sociedade, enquanto a mulher, sendo traída ou traidora, sempre ganha. Ou seja, uma das coisas muito comuns nesse movimento é utilizar de qualquer possibilidade negativa de que possa acontecer em um relacionamento como uma desculpa, digamos assim, para não se relacionar de uma forma apropriada com mulheres. É como um vídeo bem recente da Gabrita Off, em que um cara acaba perguntando para ela: por que tentar fazer qualquer coisa? Por que ir atrás de mulheres se elas não vão fazer o mesmo por você, por exemplo? E claro, ainda que esses homens falem de masculinidade e como homens têm o seu papel na sociedade, eles são bastante seletivos ao considerar que homens tendem a ser os provedores, que eles tendem sim a sustentar não apenas mulheres, mas uma sociedade inteira.
Mas quando se trata desses homens tentando fazer o mesmo, então se você fizer isso, você se torna o que é chamado de um blue pill. Por quê? Bem, porque aparentemente você deveria querer apenas sexo e querer ganhar apenas o que você quer, sem dar nada em troca para outra pessoa. Você deveria apenas pegar o que você deseja e dar no pé. Porque afinal de contas, mulheres só vão fazer o mesmo com você. Mas eis a grande falácia desse argumento. Porque usando ciência de verdade, e na verdade algo que eu também acabei falando no meu vídeo sobre feminismo, é que mulheres, na sua grande maioria, têm os maiores níveis de agradabilidade, que é um traço de personalidade sobre empatia, sobre socialização, sobre se doar mais para as outras pessoas do que para si mesmo. Em outras palavras, esse comportamento de pegar as coisas só para você mesmo e dar no pé, isso acaba parecendo muito mais comum para pessoas com baixos níveis de agradabilidade, que tendem a ser, na sua maioria, homens. E aliás, quanto menor o seu nível de agradabilidade, maiores são as correlações com certas características, como por exemplo, criminalidade, psicopatia e narcisismo. Por isso, quando eu acabo escutando esse tipo de comentário que mulheres são as piores, que elas vão te trair e que você vai ficar na pior, acaba me parecendo muito mais uma projeção, como diria Freud, daquilo que é do próprio homem lançado e jogado sobre a mulher. É como realmente o próprio mito de Narciso. Um homem que só via a si mesmo como o mais belo e gostava de ver a sua própria imagem refletida em tudo. Mito esse que deu origem à própria expressão de narcisismo, que aliás é uma característica muito mais masculina e predominantemente em homens do que em mulheres. E se você quiser saber uma curiosidade sobre divórcios, ainda que 70% sejam sim iniciados por mulheres, quando se trata de traições, homens e mulheres têm os números relativamente muito parecidos, com uma tendência levemente maior até mesmo para homens. Mas a grande diferença dessas estatísticas de traição não são os números e as porcentagens, mas sim as motivações. Porque ao perguntar para homens e para mulheres por que você traiu o seu parceiro, as mulheres tendiam em grande parte responder a mesma coisa: falta de amor. Eu não me sentia amada, eu não me sentia desejada, eu não sentia que ele demonstrasse mais ou que tentasse mais por mim. Enquanto para homens, a grande maioria era a mesma coisa, que ela não transava comigo, que não tinha sexo no relacionamento. E a traição foi justamente para conseguir saciar essa vontade. E ao voltar a pergunta para mulheres, por que vocês não estavam transando no seu relacionamento? A resposta era justamente, porque ele não demonstrava amor. E quando perguntava para o homem por que você não demonstrava amor, a resposta era porque ela não me dava sexo. Em outras palavras, era sempre um ciclo vicioso. Eu faço isso porque ela fez isso. Então, eu vou fazer isso porque ela fez isso ou vai fazer essa coisa. É justamente o que o Nietzsche chamaria de uma força reativa, uma força que vai contra aquilo que é da sua vontade de potência. Ou seja, ao invés de colocar a si mesmo como ponto de referência, essas pessoas acabam sempre jogando para o outro a responsabilidade que deveria ser delas mesmas. Elas nunca vivem porque elas desejam alguma coisa, mas sim porque os outros fizeram algo ou vão fazer alguma coisa com elas. E eis a pior parte. Muitos desses homens fazem isso de uma forma espontânea. Eles desejam, muitas vezes, ignorar esses problemas. Eles se tornam o arquétipo do rei cego. E se você não acredita em Freud, Jung, psicanálise e coisas assim, porque, você tem muito mau gosto, então talvez você escute a ciência, que diz como muitos homens que tendem a ter esse tipo de pensamento derrotista, vitimista, catastrófico da Red Pill e afins, eles subestimam, em grande parte, a simpatia e empatia que outras pessoas tendem a ter para eles. Ou seja, esses homens gostam de sofrer.
eles gostam de se ver como as vítimas da sociedade. Eles gostam de se ver como inferiores, de certa forma. Porque talvez isso acaba dando a eles um senso de que eles estejam certos. Afinal, se eu sofro, significa que eu estou ganhando ou vou ganhar alguma coisa. É também, aliás, coincidentemente ou não, aquilo que Nietzsche também criticava nos religiosos, que muitos buscavam apenas o sofrimento pelo sofrimento, ao invés do sofrimento como um caminho para conseguir e atingir coisas maiores. O que essas pesquisas aqui estão dizendo é que esses homens gostam de sofrer, gostam de se ver como vítimas da sociedade, eles gostam de se ver como inferiores de certa forma, eles menosprezam quando outras pessoas oferecem algum tipo de conforto, algum tipo de ajuda, ou apenas tentam ser legais com eles. É como se o mundo fosse frio, escuro, e eles gostassem disso. Mas, por um outro lado, talvez seja realmente uma dificuldade de pensar diferente. Afinal, imagine que você viveu os últimos 20 anos da sua vida pensando de um mesmo jeito, refletindo nas mesmas ideias, sem nunca ir para fora e colocar isso em prática para ver a experiência real. Agora você passa todos os dias da sua vida assistindo vídeos do YouTube que confirmam essas visões distorcidas que você criou do mundo, das mulheres, da sociedade e, pior, da sua própria pessoa. Sobretudo, não minta a si mesmo. Aquele que mente a si mesmo e escuta a sua própria mentira vai ao ponto de não mais distinguir a verdade nem em si, nem em torno de si. Perde, pois, o respeito de si e dos outros. Não respeitando ninguém, deixa de amar. Essas são as palavras do Dostoiévski no seu livro Irmãos Karamazov. E particularmente eu acho que elas são muito assertivas para descrever homens que se identificam por um movimento de iluminismo e de ver a realidade como ela é, mas que no final das contas parece apenas ser justamente o contrário. Homens que acabam negando a vida, que negam os seus próprios desejos, homens que se colocam numa realidade alternativa, mentindo e manipulando os seus próprios pensamentos, porque é muito mais fácil viver numa realidade que você criou na sua cabeça, com ideias, lógicas, raciocínios que justificam as suas ações ou ainda mais, a sua falta de ação, que justificam a sua inatividade e até mesmo justificam os seus erros quando você não consegue aquilo que você deseja. Homens que acabam dizendo, eu não quero mulheres porque mulheres não valem a pena. Mas que no fim do dia são homens que, mesmo dizendo sobre esse ódio, esse repúdio, acabam falando delas e passando o dia inteiro apenas falando disso. Então, eu faria essa pergunta. Se você não deseja relacionamento, se você não acha que mulheres valem a pena, por qual motivo então você passaria o dia inteiro falando apenas delas? Em Taxi Driver, o Travis acaba constantemente culpando as outras pessoas pelos problemas do mundo. Na mulher, nos políticos, nas pessoas moralmente erradas. A única pessoa que nunca recebe críticas é ele mesmo. Ele leva uma mulher para um cinema de filmes pornográficos e quando ela deseja sair dali, ele acaba culpando e xingando ela. Ele não diz que fazer aquilo foi algo errado ou ruim, justamente pela má socialização que ele acaba se privando. Ele ignora totalmente as próprias ações que levaram ela a fazer isso. E não toma nenhuma responsabilidade e nem empatia ou noção de como aquilo, essas ações dele, fizeram ela se sentir. E no final do filme, o Travis acaba encontrando essa mulher de novo. Só que, estando no mesmo táxi que ele dirigia, agora ele apenas olha para o espelho, refletindo o próprio rosto. E assim que ela pergunta quanto foi a carona, ele apenas ignora. Ele não tenta se conectar, ele não tenta interagir, ele apenas vai embora. E se nós invertermos essa cena, essa pergunta, nós podemos trazer essa pergunta feita pela Betsy, a mulher, para o próprio Travis, que seria o quanto custaria para ele conseguir as coisas que ele tanto deseja. O que custaria para ele quebrar o próprio ego, ou esse constante reflexo que ele acaba buscando sempre, admitindo as próprias falhas e, consequentemente com isso, acabando por crescer na vida.
Porque da mesma forma que ele não cobra da Betsy no final, talvez esse seja o mesmo motivo para as ações que ele tem. O próprio Travis evita pagar o preço para qualquer coisa que ele quer. Sem admitir que ele é insuficiente, ele nunca cresce. Sem admitir que ele está errado, ele nunca aprende. Sem admitir as próprias falhas, ele nunca se permite corrigir a si mesmo para se relacionar com outras pessoas. Ele é um absoluto, vivendo como um ser perfeito, pronto e acabado. Ele nunca chega a lugar algum. Assim como seu próprio emprego de taxista, ele continua dando voltas e voltas nos mesmos lugares. E essa acaba sendo também a última cena do filme, em que o Travis apenas dirige pela cidade sem parecer ter nenhum destino aparente. E o mesmo acontece com a própria vida dele. Ele nunca chega em lugar nenhum. E é isso, esse foi o vídeo. Meu nome é Júlio César, eu sou formado em psicologia, e se você tiver interesse em um atendimento comigo, você pode clicar no link da descrição e agendar uma consulta. Por fim, curta, comente, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Diz aí o que você achou desse e tchau, tchau.